Aqui o povo palmeirense presente. Nós estamos na 11ª sessão e tenho certeza que essa Câmara está fazendo seu papel. Para a gente é muito gratificante, nós vereadores, com esse papel que assumimos, depois de assumir uma difícil eleição, e nós sabemos que os eleitores deram a resposta e precisavam realmente de uma Câmara atuante, uma Câmara que se preocupasse com as ações do nosso município. E nós vemos que nós, no momento, estamos conseguindo fazer isso. Nós vemos aqui na galeria, nós vemos repórteres, líderes comunitários, representantes de bairros, jornalistas, colunista social, como Soninha. E isso nos fortalece. Eu vejo isso com bastante alegria, porque vejo que o nosso trabalho está fazendo com que as pessoas se motivem a participar do processo que é o de um legislativo atuante, trabalhador, fiscalizador. Nós vemos aqui vereadores juntos e eles todos se distribuem de forma que atende toda a população, todo o município. Nós tivemos hoje, mais uma vez, os vereadores Agenor e Roberto se preocupando com os povoados, com distritos policiais para as comunidades. Nós vemos o vereador Júlio, que se preocupou com a aração de terras para os agricultores, o vereador Márcio Henrique, preocupado e compartilhou comigo do meu requerimento de indicações em relativo a praças, informações sobre a SMTT, a Secretaria de Saúde. Vimos o vereador Paulo Queiroz cobrando calçamento de ruas, o Thales Tagino se preocupando com o distrito de Canapístola, mais uma vez, a Sheila com o Conselho Tutelar, o Ministério da Cultura. Então vocês observem que toda a distribuição desses novos vereadores que representam a classe desse município, eles distribuindo, estão tentando no máximo atender todas as reivindicações e todas as necessidades dessa Palmeira dos Índios. Nós sabemos que Palmeira passou por um processo quase, poderemos dizer, de estagnação. Nós tivemos aí 12 anos de governos que vieram sucedendo sem essas atribuições, sem essas inovações, sem essas obras, sem calçamento, sem creche, sem casas. E eu não vou deixar de me referir a isso em qualquer sessão, porque realmente é a verdade. Nós tivemos aí 12 anos com Palmeira simplesmente determinado a pagar salário e mais nada. E aí disseram que era um governo bom. Tudo bem, um governo bom. Mas Palmeira precisava sair desse atraso e vem saindo. E precisa que esta casa faça referência a isso. Nós vemos uma Câmara atuante, vemos esses vereadores que estão fazendo suas cobranças devidas, está fazendo mais do que o seu papel. E foi isso que nessa renovação de 80% dessa classe política que houve, é esta Câmara que está trabalhando e fazendo seu papel para que não haja isso nas próximas eleições. Para que os munícipes, os eleitores observem que o nosso trabalho está sendo feito. Então, se a coisa está dando certo, que não coloque em dúvida a decisão do eleitor. Porque o que obriga a mudança de uma casa legislativa é justamente a inoperância dos que assumem o seu mandato e que lá na frente voltam a dialogar com os eleitores e ele passa a não ter mais crédito. Então, eu acho que essa casa está fazendo o seu trabalho, está mostrando para quem veio, está honrando os votos que receberam. E eu parabenizo a esses vereadores que se fazem aqui presentes, como me referi aos trabalhos que, mais uma vez, nessa 11ª sessão, eu me orgulho de estar vendo essa galeria com vários representantes de classe, de moradores, que estão aqui participando, é porque, justamente, eles têm o que ouvir, têm o que ver nessa Câmara. Não é apenas discursos. Existem requerimentos, existem indicações, existe projeto de lei, projeto de decreto legislativo, e isso, além de tudo, a gente tem a vantagem de ter as redes sociais que nos ajudam
a divulgar, enquanto esta casa não tem ainda recursos suficientes para fazer as transmissões ao vivo, como já solicitei uma vez. E voltando para frisar um pouco o que o vereador Agenor Leôncio falou sobre a questão da distribuição dessas máquinas feitas pelo senador, onde se refere a municípios até 50 mil habitantes, é porque o governo federal ele entende que os municípios a mais de 50 mil habitantes, pela lógica, e eu vejo que é um erro também do governo federal, entender que os municípios acima de 50 mil, eles têm um poder de sobrevivência local grande. Mas isso no sul, no sudeste, nas demais capitais ali vizinhas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, Bahia, realmente os municípios acima de 50 mil habitantes existe um poder financeiro local muito grande. E ele estende, o governo federal estende ao resto do país, que eu acho que é um erro. E eu costumo sempre frisar, e frisei várias vezes durante a minha eleição, que Palmeira é uma cidade grande, mas em extensão territorial e em população. Mas recursos locais absurdamente precários, tanto é que reflete nesta casa, como mais uma vez eu digo, que nós queríamos e pretendemos que os recursos destinados a esta casa cresçam, porque nós temos aqui 3, 4 vereadores, ou 3, 4 assessores por vereador, circulando nesta casa, onde temos no duodécimo só a condição de poder agregar um cargo de assessor. E nós vemos o empenho dessas pessoas que nós trazemos conosco, que estão aqui presentes, junto conosco, muito mais de 2, 3, 4 pessoas, e nós só temos, de acordo com o nosso recurso, um cargo de vereador. Houve debates em relação ao orçamento, quando o Márcio Henrique fez um pronunciamento na semana passada, e eu expliquei a ele, onde ele pedia que fosse incorporado o orçamento desta casa, junto ao da prefeitura, que nós fizéssemos falar, e eu explicava a ele que os recursos são tão mínimos que as mudanças seriam poucas. Nós vemos o exemplo de Maceió, que vai ter um aumento de 5 milhões em seu orçamento. Então, uma casa que já funciona com 21 vereadores, ela tem um aumento por lei federal de mais 5 milhões, veja quantas sessões serão obrigatórias para alocar esses recursos na distribuição, né, dos trabalhos de uma casa. Realmente isso aí é preocupante, porque nós vemos um direito que uma casa tem, que já vem funcionando há vários anos com recursos e tem um incremento de 5 milhões de reais a mais. Veja o que ela requer de reuniões e decisões. E é uma coisa que a gente sente aqui, que nessa casa não vai haver um crescimento considerável por ser um município de poucos recursos. Enfim, bom dia a todos. Essa semana eu estava lendo uma frase de Rui Barbosa que dizia o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Hoje eu volto a falar do exercício da política mais uma vez como trabalho e como abuso dos mais rigorosos princípios da decência e da moralidade. Falar de uma agenda de trabalho decente é colocar-se a pautar temas amplos, complexos, mas que precisam ser tratados e priorizados. Afinal, não dá mais para conceber um mundo onde o homem avança na tecnologia de maneira fantástica, conquista espaço antes nem conhecidos, mas ainda avança muito timidamente no combate às desigualdades sociais. Viver os princípios de uma agenda de trabalho decente é mais que isso, é compreender que não se promove trabalho decente sem articulação, sem modelização, sem pensar coletivamente e sem diálogo. Quando se percebe a essência do que isso significa, quando isso passa a ser um princípio na lógica de um trabalho a ser desenvolvido, o desenho das ações, a forma de pautá-las, de encaminhá-las é contaminada por esse entendimento. Esse entendimento permite, inclusive, perceber que nossas demandas precisam estar alinhadas a uma coletividade. Não dá para promover trabalho decente a partir apenas de meu mundo, pois não adianta ser decente apenas para mim.
é necessário ser para o outro e para a sociedade. Então, as justificativas que foram dialogadas aqui com o vereador presidente Salomão Torres, explicou algumas coisas em relação à CPI, que é proposta pelos vereadores que tem como liderança a vereadora Sheila, que é intrigantemente batalhadora nessa questão. Eu tento justificar que o diálogo, a coletividade, pode-se chegar, sim, a um denominador para que nossa cidade não seja vista como um mau exemplo para Palmeira dos Índios. Nós vemos conjuntos sociais hoje que Palmeira está construindo, que já tem uma atividade que engrandece muito a nossa cidade, porque se nós temos hoje 451 pessoas instaladas no conjunto de Valvieira Gás, são 450 pessoas que saíram no aluguel. Isso é muito importante. Quem paga algum detalhe, sim, precisa pagar. Nós temos mais de 800 casas que estão sendo construídas por Ivaldo Medeiros, J. Duarte, Radialista Osório Silva, que é o pai da nossa Gaziane, que brilhantemente siga pelos caminhos que seu pai deixou, que é o da imprensa. Nós precisamos que Palmeiras se honre disso, que existem dificuldades, precisa de acerto, sim, mas o diálogo pode ser resolvido. Nós sabemos que a imprensa impera, a imprensa está em todo lugar, a imprensa decide até suas ações. Nós somos julgados em determinados casos de nosso carro estar estacionado em devido lugar e a imprensa não procurar também, às vezes, se importar em saber se realmente somos nós que estamos ali, ou já considerar que, por ver o carro na porta, já achar que nós estamos lá dentro. Mas é um trabalho da imprensa, eu respeito, considero como uma terceira força do nosso país, mas eu vejo que a imprensa também ajuda, mas às vezes atrapalha. Então, essa questão da CPI, que a vereadora vem lutando por isso, eu acho justo, porque são ideologias dela que jamais outra pessoa poderá defender. Quem tem que defender as ideologias da vereadora Sheila Duarte é justamente ela. Agora que eu penso que a imprensa, como ajuda e atrapalha, nós não podemos submeter Palmeira dos Índios à mercê de que um cidadão palmeirense que mora em São Paulo, que mora no Rio de Janeiro, que mora em Brasília, não está presente para saber como realmente está funcionando e considerar que nossa cidade está enlameando os seus munícipes lá fora através de uma coisa errada, sem ainda ter o devido resultado. Então eu acho que a gente tem que pensar, tem que dialogar, tem que se juntar todas as pessoas em prol de que Palmeira dos Índios fique em primeiro lugar. Não vamos achar que nossos entendimentos, nossas ideias coloquem o nome de Palmeira dos Índios para ficar à mercê de uma justa ou injusta questão de distribuição de casas, porque eu acho que o principal está sendo feito. Enfim, viver os princípios de trabalho decente é também fortalecer os instrumentos no quais ele se materializa, seja através dos instrumentos de políticas públicas, seja na participação da construção da própria política. E vale despertar para o fato de que esse fortalecimento é mais amplo nas demandas e vaidades individuais. Trata-se de uma concepção baseada no crescimento coletivo. E aí perceber que quando alguns instrumentos de políticas públicas são exitosos, isso refletirá também nas particularidades de cada um. Não é um movimento no sentido de anular-se no todo, mas